porque eu não conseguia me enxergar. Eu tava tão frustrada com tantas coisas que tipo, ia batendo em mim que eu não comecei a me apagar e achar que eu tinha que me transformar em uma super mulher para conseguir o que eu queria. Eu sou essa pessoa, eu tenho tudo isso de bom e isso daqui agrega valor para o que eu preciso. Tava há 3 anos já nesse setor e não tinha sido promovida. Logo depois, não me lembro, foi em poucas semanas eu fui promovida, recebi a minha promoção que eu tanto almejava. Seja muito bem-vinda, eu sou Marina Fontoura, sou mentora de carreira e especialista em ajudar mulheres a construir uma carreira que traga realização. E hoje eu vou te mostrar uma verdadeira história de transformação. Eu vou conversar com uma ex-mentorada minha que passou por uma transformação profissional. Ela chegou até mim, assim como muitas mulheres estão hoje. Insegura, insatisfeita, sem ter clareza dos próximos passos profissionais, mas ela decidiu pedir ajuda, seguir um método e hoje ela vai contar para você o que aconteceu na história dela. Van, muito obrigada por ter aceitado o convite, estou muito feliz de ter você aqui. Eu tenho certeza que a sua história pode inspirar muitas outras mulheres. Então, já começa se apresentando aqui para quem está ouvindo a gente. Oi, Mari, obrigada pelo convite. Eu que agradeço essa honra de estar aqui sendo um exemplo de tudo que você traz pra gente. Eu sou a Vanessa, fiz 44 anos recentemente, sou formada em administração, tenho pós em gestão de pessoas e agora estou fazendo uma pós em gestão de projetos. Minha carreira sempre foi muito importante para mim em toda a minha jornada. Ivan, conta aqui pra gente, como que você estava antes de passar pelo processo, pela jornada de transformação que você passou junto comigo? Então, Mari, eu estava sem saber qual é o caminho que eu ia seguir. Estava num cargo em que eu não estava vendo muito futuro, estava me sentindo muito estagnada, não estava vendo para onde eu podia ir, como eu podia melhorar aquela frustração que eu estava sentindo naquele momento. Não estava tendo muitas oportunidades, eu via muitas pessoas ao meu redor sendo promovida e eu ficava ali parada, assim, apesar de estar dando bastante resultado, eu não conseguia evoluir, fiquei muito parada por muito tempo, fiquei nesse setor até o momento que a gente estava ali trabalhando durante 3 anos, foi 3 anos fazendo a mesma coisa com os mesmos resultados. E você já tinha uma carreira ali consolidada, entregava resultados, só que você não conseguia destravar, digamos assim. Você não Isso. sabia como fazer para evoluir, para crescer na sua carreira. Não sabia qual era o caminho, né? Não sabia o que fazer. Tipo, eu tentava várias coisas, mas não saía do lugar. A única coisa que eu sabia que eu tinha certeza é que eu queria sair daquele lugar que eu estava. Eu acho que o que estava mais faltando naquele momento era eu saber para onde a gente precisa ter um foco para saber para onde a gente vai. E nesse momento eu não sabia, eu só tentava, eram as tentativas e erros o tempo todo, que me deixava mais frustrada ainda onde eu estava sentada ali naquele momento. Quando você fala que você tentava, o que foi que você tentou fazer? Milhões de entrevistas, fiz muitas entrevistas, tipo, jogava no ar, assim, tipo, o que dava, o que aparecia, que eu falava que eu achava que era parecido com o meu perfil, e eu fazia muitas entrevistas o tempo todo. Você saía se candidatando pra qualquer coisa que apareceu, tava lá. Tentava o tempo todo e até num desses momentos que eu tava fazendo essa entrevista, que eu fiz, sei lá, umas 20 entrevistas, que nessa empresa que eu trabalho tem essa oportunidade de mudança de cadeira. Essas entrevistas eram internas. Eram internas, exatamente. Eu fui questionada por um dos gestores se eu não sabia para que lado que eu ia, né? Ele perguntou, você tá fazendo tanta entrevista, você sabe para onde você quer ir? E dessas 20 entrevistas que você participou, você foi aprovada em alguma? Não. E qual que era a sensação? Eu ficava frustrada, né? Eu falava, eu achava que eu não precisava pra nada, que eu não tava ali pra fazer, tipo, nenhuma vaga eu conseguia preencher, sempre tava faltando alguma coisa pra mim conseguir dar esse passo a mais. E aí você tinha essa sensação de que o problema sou eu, exatamente. Né? Porque eu tô te perguntando isso porque eu vejo isso acontecer muito, né? Com muitas mulheres. Elas estão tentando resolver o problema que elas sentem ali, a insatisfação ou a estagnação, só que, como eu chamo, né, do jeito errado, que é olhar primeiro para fora, porque a gente não foi ensinada a fazer do jeito certo.
E aí gera essa frustração e eu vejo muito um sentimento de que assim, ai Marina, eu acho que eu não sou boa o suficiente, por isso que eu não consigo. Era isso também que você sentiu? Era exatamente isso. Eu achava que eu não era boa, que eu tinha que me graduar mais, ter mais cursos. A cada devolutiva de entrevistas, eu achava que eu tinha que agregar mais alguma coisa. Então ficou insustentável eu ser aquela profissional das entrevistas de, tipo, que eu jogava no ar, cada uma era de um jeito. Então, e agora? Quem eu sou? O que eu vou fazer? Qual vai ser os meus próximos passos? E quando foi que você decidiu, falar assim, não tá dando certo tentar sozinha, vou pedir ajuda, vou procurar ajuda? Como é que foi isso? Quando foi que você tomou essa decisão? Eu acho que foi essa virada, né, de eu entender que eu não tava conseguindo sozinha e você aparecer nesse momento como um anjo, assim, e falar assim, eu tô aqui pra te ajudar. E aí eu me abri pra essa oportunidade de mentoria. Eu não sabia que eu ia precisar tanto do autoconhecimento como nos processos que a gente teve. Legal, eu já quero até puxar esse gancho aqui do que você falou do autoconhecimento, porque eu trabalho assim, né? Você já sabe. Eu digo que primeiro a gente olha pra dentro, pra depois olhar pra fora. Então a gente faz uma jornada de mergulhar em autoconhecimento, com autoconhecimento focado pra carreira, mas é autoconhecimento. A gente desenvolve autoconfiança pra depois olhar pra fora, olhar para o mercado, entender o que encaixa, criar um plano, criar as estratégias. Me conta e conta para quem tá ouvindo a gente, como que foi essa jornada para você? Fez alguma diferença para você fazer esse processo de primeiro olhar para dentro, que era um processo diferente do que você estava fazendo? Você estava tentando vaga, você estava olhando para fora e tentando se encaixar ali no mercado. E aí eu te propus um processo diferente. Fez alguma diferença para você, para tua história, para tua carreira? Total, total. É uma coisa que eu levo pra vida. A gente tava conversando até um pouquinho antes sobre isso. Eu falei em uma das nossas devolutivas que você veio e eu era uma cebola, tipo, até eu chegar ali no meio, eu tinha que tirar, foi tirando ali, isso aqui não tem nada a ver com você, vamos mudar isso daqui, olha isso daqui. Então, fez total sentido, porque eu não conseguia me enxergar. Eu tava tão frustrada com tantas coisas que tipo, ia batendo em mim, que eu não comecei a me apagar e achar que eu tinha que me transformar em uma super mulher para conseguir o que eu queria. E nesse processo de autoconhecimento, você me mostrou, você me tipo, colocou um espelho e falou, aqui você, não se esqueça, olha como você é, olha quais são os seus pontos fortes, olha o que você precisa, o que você tem de bom, que isso pode florescer e fazer com que você chegue nos seus resultados. Ô Van, eu tenho escutado de muitas ex-clientes minhas que esse olhar para dentro e principalmente identificar as fortalezas foi um grande diferencial, né? Se enxergar como é. E você falou agora, parece que você colocou um espelho para mim e falou, olha aqui quem é você. Porque a gente é acostumado a olhar para o que falta, né? E ficar tentando preencher. E quando você conseguiu entender isso, quais eram suas fortalezas, isso trouxe algum resultado real para você no dia a dia? Total, total, porque até o momento quando a gente estava fazendo o processo ali, eu não tinha conhecimento que eu precisava evidenciar aquilo que eu tinha. E eu não tinha bastante coisas boas, eu achava que eu sempre tinha que agregar coisas para me tornar melhor. E nesse processo que você me falou assim, não, olha aqui suas coisas boas, eu fiquei muito confiante, eu comecei a me olhar e ver, falei assim, nossa, eu sou essa pessoa, eu nem conseguia me enxergar. Falava, nossa, eu sou essa pessoa, eu tenho tudo isso de bom, e isso daqui agrega valor para o que eu preciso. Eu me lembro que eu ia para os lugares, eu me sentia, tipo, eu andava sempre muito curvado, com muito medo, e eu comecei a andar mais ereta, chegar com mais confiança para conversar com as pessoas, sabendo aquilo que eu era, que eu tinha de bom, e sabendo o que eu queria. Então eu comecei a ter a confiança muito forte, que isso é muito da minha característica, né? Eu tenho algum problema, eu tendo a ser ter uma confiança mais baixa. E você me mostrou que eu preciso ter essa confiança importante, me mostrou que eu tenho valores que me trazem essa confiança. Interessante que você falou aí, né? Que a sua autoconfiança, você desenvolver essa autoconfiança fez com que até a sua postura mudasse, né? Porque Exatamente. o nosso corpo fala, quando a gente está segura, parece que a gente comunica isso para quem está em volta e as pessoas percebem, né? As pessoas também começaram a perceber isso em você. Começaram
começaram a perceber. Comecei a ser mais notada nas reuniões, aonde eu chegava, o pessoal já... Antes eu chegava muito apagada, sem falar muito, então eu chegava nas reuniões, não falava nada, e depois eu comecei a falar muito. Não, eu tenho a minha opinião vale, vai agregar valor nesse contexto. Ou quando eu comecei a fazer, quando eu fui fazer as entrevistas novamente, eu sabia exatamente que eu tinha de valor para mostrar, ó, dentro desse cargo eu tenho isso de valor que vai agregar ali e vai ajudar na construção do processo ali, enfim. Ou seja, não foi só um autoconhecimento e uma autoconfiança subjetivo, como eu digo, né? Foi algo prático mesmo, que você conseguiu transformar em posicionamento, e esse posicionamento começou a ser percebido por outras pessoas, e no fim das contas, né, além disso, porque isso pra mim eu acho que já é um grande resultado, né? A gente confiar mais na gente, a gente acreditar. Mas no final das contas, o objetivo final que você tinha pensando na sua carreira naquele momento foi alcançado? Isso de alguma maneira foi percebido de uma maneira mais tangível? Sim, foi sim. Eu estava há 3 anos já nesse setor e não tinha sido promovida. Logo depois, não me lembro, foi em poucas semanas eu fui promovida, recebi a minha promoção que eu tanto almejava. E logo depois também eu comecei a ser mais assertiva nas minhas... aonde que eu queria ir. Então eu parei de fazer 200 entrevistas, fui fazer poucas entrevistas, eu acho que eu fiz umas 2 na sequência, e na segunda eu já passei, já fui pra onde eu queria que foi onde a gente construiu, né? Qual é o caminho que eu queria seguir? Eu queria sair do lugar, mas pra onde eu ia? Com o nosso processo, eu consegui saber para o caminho que eu ia. Cheguei lá com uma confiança muito maior, sabendo que eu podia agregar. Legal, e assim, você disse que você já tinha 3 anos estagnada, que você já estava há um tempo participando, já tinha participado de 20 entrevistas e não era aprovada, e o nosso processo durou 60 dias, né? E a partir daí você foi promovida e ainda conseguiu, participando só de 2 entrevistas, já ser aprovada. Passei logo na sequência. Que legal, isso assim, isso mostra, né, como que quando a gente segue um caminho com estratégia, com método, a gente tem mais velocidade no nosso resultado, porque às vezes as pessoas pensam que é o contrário. Se eu fizer esse caminho de primeiro olhar pra dentro, pra depois olhar pra fora, vai demorar mais. Não, só muito que quando pelo você contrário. coloca, né, a energia, você tava perdendo tempo, né, participando de um monte de entrevistas, se frustrando e não tava conseguindo alcançar seu objetivo. Exatamente. Van, que história, viu? Que história, assim, ó, de uma pessoa que tava estagnada, frustrada, se sentindo insegura, que foi o que você trouxe, né? Você não se enxergava como a profissional que você era, para uma pessoa que se sente segura, que se posiciona, que foi promovida, que mudou de área, né? Alcançou o que você tanto desejava. O que você tem para deixar de recado final para quem tá ouvindo aqui a gente, para quem tá te assistindo e que tá na mesma situação que você já esteve antes? O que você quer deixar de mensagem final para essa mulherada aqui que tá ouvindo a gente? Que se tiver numa posição que eu estava de insegurança, de não saber para onde ir, de estagnação, nós, principalmente mulheres que estamos no mercado que é muito masculinizado, a gente às vezes acaba não entendendo o seu valor. A gente quer ser igual às pessoas que estão ali. E se você está nesse processo agora, eu acho que vale muito a pena você se joga. Que eu acho que os resultados são muito palpáveis, a gente consegue olhar para dentro da gente, isso é muito importante, como a Mari passou aqui, olhar pra gente da gente, ver o que a gente tem de valor, que é uma coisa que a gente deixa muitas vezes de olhar para si, para conseguir chegar no objetivo. Então, a Mari é um anjo na minha vida. Toda vez que eu converso com ela, a gente tem alguns contatos após a mentoria. E é um anjo que eu falo assim, eu amo conversar com ela, que ela sempre me mostra aquilo com todo o jeitinho dela, de carinho, de amor, de cuidado com as pessoas que estão do lado. Me conseguiu fazer eu evoluir, sair daquele lugar que eu estava e me sentir muito mais segura, muito melhor, muito autoconfiante. Então, Mari, eu só tenho a agradecer por tudo que você tem na minha vida, tem proporcionado na minha vida profissional e também se refletiu na minha vida pessoal. Muito obrigada, Evan. Até me emociono, né? Porque assim, de verdade, você tava falando aí, eu falei, vou segurar aqui as lágrimas, porque é a minha missão, né? Eu acho que na vida a gente, não vou segurar. E agora?
Tô me emocionada de verdade aqui. Ah, Mari. É a minha missão, né? Eu acho que a gente na vida, a gente tá aqui por um propósito, né? Foi uma das coisas que eu te falei já e que você hoje comentou aqui antes da gente entrar na gravação, que a gente é como se fosse uma planta, né? E a gente tem o nosso fruto para dar. Às vezes a gente é uma mangueira e tá tentando dar uma maçã, a gente é uma goiabeira e tá tentando dar uma banana, né? E quando a gente consegue encontrar o nosso fruto, a gente entende qual é o nosso propósito, nossa missão, a gente quer expandir isso. Uhum. Então hoje eu tenho uma missão muito grande, que é poder ver mais histórias assim, né? Ajudar a transformar mais vidas como a sua foi transformada. E é por isso que eu faço tudo isso, é por isso que a gente está aqui para contar para a mulher que está ali do outro lado que é possível para ela também, né? Porque quem vê o resultado final acha, nossa, mas a Van, Foi né? fácil. A Van, foi fácil, a Van já tinha uma história consolidada, olha, trabalha numa empresa que tinha facilidade de ter movimentos, só que não sabe tudo que você vivenciou, não sabe que você estava assim como ela está agora, insegura também, né? Uhum. Cheia de dúvidas, cheia de medo, frustrada por já ter tentado e não ter conseguido. Então, eu tenho essa missão muito forte de espalhar essa mensagem para o máximo possível de mulher, de que a gente é capaz sim, quando a gente entende que existe um movimento, que a gente precisa primeiro olhar para dentro, para depois olhar para fora, com método, com estratégia. Assim como você conseguiu, qualquer uma que está ouvindo aqui a gente consegue também. Então fica aqui o meu convite para você que está aqui escutando a história da Van, para que você também possa fazer esse movimento. Você também pode se sentir realizada, alcançar seus objetivos profissionais, assim como a Van fez. Parabéns, Van, pela sua história. E obrigada de novo por compartilhar aqui com a gente. Eu que agradeço, Mari. Valeu? Ai, que delícia! Amei!